CPMI das fake news, 400 milhões, MBL e um tribunal nem tão supremo. O Brasil é formado por amadores e esses amadores sempre pensaram que a sua hegemonia iria durar eternamente. Olha só, nós temos um inquérito que foi nutrido por uma Suprema Corte, que na minha opinião de Suprema nada tem, baseado em dossiês de recortes de revistas, prints de Facebook, de Twitter, frases de WhatsApp, pelo Luciano Ayan, que foi preso com a suspeita de desviar 400 milhões com outros asseclas daquele movimentozinho tal do MBB, ou Pessoal Kids, ou seja lá como você queira chamar, que sempre levantou uma bandeira com a certeza de adolescentes, ou seja, muitas coisas boas não sairiam, porque afinal o adolescente ele é uma confusão mental em pessoa, principalmente quando começa a seguir militantes feitos MBBs, né? Que você tem aqueles kids lá, né? O Teen Kid, para poder ir para o Congresso, dizer que é legislador, que defende bandeira conservadora e depois é liberal na economia, aí vai lá, né, começa a fazer aquelas coisinhas deles, aquelas falas, não somos revolucionários, é o que eles pensam que são. E como que você tem uma Suprema Corte que movimenta um inquérito seríssimo em seu teor, tão sério, que chegou à busca e apreensão na casa de um parlamentar federal, desrespeitando a Constituição, que eles se dizem guardiões, né? Artigo 53 e a inviolabilidade dos deputados e senadores, principalmente por opiniões, palavras e votos. Ainda que um deputado federal falasse, proferisse, né, divulgasse uma fake news, ainda assim ele seria inviolável porque é a opinião dele em prol do povo que o elegeu. Mas o Alexandre de Torquemada, o grande inquisidor brasileiro, que na minha opinião, como pessoa, como indivíduo e como parlamentar, não possui tecnicidade alguma e mau caratismo elevado. Essa é a minha opinião sobre ele. Deixei claro inúmeras vezes, já o chamei para um debate ao vivo, sem computador, sem os 170 assessores, ao vivo, tete a tete, para a gente poder discutir um pouquinho sobre corrente doutrinária, como se faz em um inquérito como esse, mas ele nunca vai ter essa coragem, ele não possui bússola moral para o tal. Bom, o que nós fazemos agora? O que faremos? Senhor Alexandre de Moraes, senhor Alexandre imoral, como que o senhor vai fazer com esse inquérito das fake news agora? Movimentado, veja só, é o Luciano Ayan, depois foi o Alessandro Mônaco, anotei o nome aqui para eu não esquecer, Alessandro Mônaco, que alimentavam dois parlamentares que levavam essa CPMI fajuta, de bosta, à frente, que é o Alexandre Frota e Joyce Hasselmann. Dois parlamentares que a sua pequena história na política já nos dá fatos suficientes para que nós possamos ter uma projeção do que serão caso continuem como políticos, parlamentares, prefeitos, governadores, vereadores, senadores, seja lá o que eles alcancem. É claro que essa culpa eu jamais carregarei, não elegeria de maneira alguma parlamentares desse nível, dessa estirpe. O Alexandre Imoral, ele perde todos os argumentos agora, que defende a sua tese pífia, inócua, obtusa, burra, a sua tese da CPMI das fake news. Agora eu quero ver como ele lida com essa situação. O que ele fará? Como ele vai justificar todas as ilegalidades? Senhor Alexandre de Moraes, o senhor não é intocável. O senhor pensa que não pode ser processado. É claro que eu estou aguardando todo o trâmite para que eu tenha o maior número de fatos possíveis para poder te ensinar o que é uma retronaba. Já ouviu falar? Na polícia é assim, é uma retronaba. Você acha que está por cima, vai cometendo as inconsequências e depois vem uma retronaba para te colocar no seu devido lugar. Eu nunca levei uma retronaba não, mas dizem que não é legal não. E parece que o senhor vai levar uma retronaba.
o senhor está achando que pode fazer o que quer, qualquer coisa que quiser, porque foi indicado por um padrinho para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, que é importante, o que não significa que seus ministros também o sejam. Principalmente quando a história nos mostra que a maioria desses ministros tem uma vida pregressa dúbia demais. E após ingressarem na Suprema Corte, mais dúbios ficam, mais suspeitos ficam. O senhor movimentou o inquérito, claro, me colocou como financiador de manifestações, ainda que eu fosse, senhor Alexandre de Moraes, o dinheiro seria do meu bolso. É claro que eu não vou patrocinar porque é um alcance orgânico que está lá, garantido no artigo 5º da Constituição, inciso 16. É livre a manifestação, a liberdade de expressão, opinião, pensamento filosófico, religioso, intelectual. É livre. E o senhor, no seu discurso de aprovação no Senado, que na minha opinião não deveria ser sessão conjunta, Câmara e Senado para aprovar um ministro do STF, que deveria ser magistrado de carreira por provas e títulos, e não só um afilhadozinho lá do cachimbó, né, tipo alguém que foi secretário de segurança sem entender bulhufas do que é segurança pública, que inclusive fragmentou a ação da Polícia Militar, Polícia Civil e GAECO, dificultando ainda mais a elucidação de crimes. Quem será que fez isso? Que tem a fama de advogar para facções criminosas. Um sujeito desse poderia ser indicado para o STF? Claro que não. Ainda bem que aqui no Brasil isso não aconteceu, né? É só uma ilação que eu estou levantando, é claro. Estou levantando aqui com base em revistas e jornais. O que eu parto do pressuposto que eu poderia pegar recorte de revistas e jornais, montar um dossiê robusto, com todos os arquivos que nós temos, e pedir o impedimento do senhor Alexandre imoral. Não é? Já que o senhor, como ministro do Supremo, abre um inquérito, o que é algo muito sério, abre um inquérito, nutrido por dossiês de um rapazote que tinha 4 empresas, 4 PJs, pessoas jurídicas de fachada, onde desviaram 400 milhões de reais, com várias PJs para poder dificultar o rastreamento. Aí busca e apreensão em suas casas, e tinha lá, maconha, cocaína no prato, maços e maços de dinheiro não declarado. E o senhor, boquinha de siri. O senhor, seu Alexandre, é uma comédia jurídica. Aí o senhor manda o MPF abrir investigação contra mim, tentam me acusar de desvio de verba pública. O senhor acha mesmo que eu estaria aqui botando a minha cara à tapa se eu tivesse alguma coisa a dever, senhor Alexandre de Moraes? Sabe quando que o senhor vai ter o gostinho de pegar alguma coisa errada minha? Nunca. Talvez uma multa de trânsito, evidentemente, quem nunca, né? Isso aí talvez o senhor ache. Aí, fora isso, talvez o IPVA atrasado, aí eu tenho que ir lá e ajustar, mas aí é por mero esquecimento, eu não dou muito valor por IPVA mesmo, acho que é um imposto absurdo, tinha que ser pelo peso do carro, propus inclusive um PL nesse sentido, mas tem um lobby muito forte a respeito disso, Mas aí é outro diapasão, não vamos explorar. Aí o senhor acha mesmo que o senhor vai mandar a PF na minha casa, a qual eu entreguei o meu celular, que já está demorando em demasia, Se trata da Polícia Federal, não dos escoteiros mirim, já deveriam ter me entregue os meus bens, porque eu estou precisando do meu celular, que é meu há 12 anos, o mesmo número, o mesmo chip. Eu tive que comprar um celular novo, um chip novo, várias senhas e fotos e vídeos no meu celular, particulares. Eu poderia não ter entregue, poderia ter recusado, cagado na sua cabeça, mas decidi entregar em respeito ao meu eleitorado, para que não gerasse a narrativa do, poxa, tá devendo, por que você não entregou e tudo mais.
A maioria das pessoas ainda não conhece o desdobramento nesse sentido. Bom, agora, senhor Alexandre, eu sei que o senhor vai ver esse vídeo. Eu sei que o senhor vai ver, o senhor vai gravar esse vídeo, vai baixar ele no HD e falar, olha, tá me insultando, cara, tá me insultando, isso é um absurdo. Isso é um absurdo da liberdade de expressão. É assim que você fala? Liberdade de expressão, liberdade, que fala toda hora. Liberdade. O senhor me confunde. Eu não sei como que o senhor acha o caminho do STF para a sua casa e da sua casa para o STF. Que eu acho que a tua bússola moral é avariada demais. Como que o senhor vai prosseguir com o inquérito que tem como fonte primária de informação essa bosta aqui? Como é que o senhor faria? Nenhum advogado com pouco teor levaria isso à frente. Ele saberia que está fazendo uma grande besteira. Mas o senhor não. É a toga. É a toga que te deixa poderoso, né? Se o senhor tivesse um mandato, o senhor já tinha perdido há muito tempo. Nunca mais ia ter um voto. Porque o senhor não representa ninguém. Não representa o Brasil, tampouco o meio jurídico. Né? Aí falando aqui de STF, pessoal. STF. Você sabia que o STF, você sabe que o STF está lá. Para que você seja um ministro do STF, você precisa ter 5 pré-requisitos que estão lá elencados no artigo 101 da Constituição Federal, nossa Carta Magna de 88. E que o primeiro diz que qualquer do povo, né, qualquer cidadão do povo pode ser escolhido para ser ministro do STF. Ter no mínimo 35 e mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Notável saber jurídico, o que significa que você não precisa ser jurista, só notável saber jurídico. O que não significa que você sendo um jurista, ou seja, da área do direito, que você entenda de fato o que você está fazendo ali no STF, que deveria julgar atos constitucionais ou inconstitucionais. Não como eles fazem, dando habeas corpus a todo mundo. Todo vagabundo eles dão habeas corpus. Qualquer jornalista de direita que é preso pela arbitrariedade de um ministro vaidoso se torna blogueiro, inclusive pela grande mídia. Não é jornalista, é blogueiro. Tudo isso acontece, são atrocidades. Aí o STF, você pode ser indicado para o STF. Basta que você conheça um presidente legalzão que olhe para você e fala assim, vem cá meu filho, você vai ser meu bebê do STF. E tem lá o caçulinho do STF, que é esse rapazote aí. Esse rapazote. Aí ele vai lá e fala assim, eu nunca fui nada na vida, eu vou prender todo mundo, é um absurdo, é um absurdo. Primeiro que teu sotaque é ridículo, começa por aí, a tua voz não agrada a ninguém. E as suas ações que deveriam ajudar para compensar o seu estereótipo um pouco estranho, embora eu também seja careca, mas você é estranho. Né? Você precisava ao menos estudar e compreender o que está acontecendo para você poder pelo menos ter um tipo de atributo, o intelectual. O que não acontece. Mas aí vem o senhor e movimenta esse inquérito da CPMI das fake news. Ninguém pode falar do senhor, ninguém pode falar do STF. Podem até não gostar, mas eu me lembro que o senhor, ministro, falou assim, não quer ser achincalhado, não quer receber crítica nas redes sociais, e o senhor menciona inclusive o Právida, né, que queria tolir o jornal, né, do regime comunista russo, soviético, os que falava somente aquilo que o Estado deveria fazer e qualquer um que fosse contrário era até caçado como opositor imediato, deveria até ser neutralizado. E o senhor achou aquilo um absurdo e disse que não, a liberdade de expressão não pode ser retirada do brasileiro. É um absurdo. O senhor é uma comédia. Bom, então eu acho que eu parto do pressuposto, senhor Alexandre, moral, que o senhor vai aprender a trabalhar agora. Será? Mas o senhor não pensa que vai cair no esquecimento. É claro que nós vamos procurar todos os meios jurídicos possíveis que eu acredito que o senhor desconheça, mas tem 170 assessores jurídicos que são juristas, em sua maioria até juízes de carreira,
sendo assessores de um indicado, que não é de carreira. Mas isso aí também não vamos explorar agora. Como é que o senhor vai fazer agora? O senhor vai levar à frente ou o senhor vai parar? Vamos parar de ser vaidoso e brincar de menininho com a lupa queimando formiguinha para amedrontar apoiadores do governo? Ou vamos virar homenzinho e trabalhar como ministro do Supremo de verdade? Abraço, pessoal. Boa noite.